Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa aqui, estamos no terceiro trimestre letivo, né? Você já sabe que estamos em um trimestre novo, temos assuntos novos, né? Então nós estamos trabalhando jogos dramáticos e improvisações, algo bastante relacionado ao cenário cinematográfico, né? Exercícios, jogos utilizados para a pessoa que faz... profissionais que fazem teatro, que fazem cinema, né? Então assemelha-se bastante a essa situação. Então nós viajamos ao mundo teatral, né? Ao universo do teatro, fazendo várias atividades. Então vocês sabem que nós mudamos a nossa dinâmica de aula, né? Antes nós tínhamos exercícios, alongamentos para começarmos as nossas aulas, tiramos esses exercícios, esses alongamentos para facilitar, aumentar o nosso tempo de aula, né? Então convido vocês sempre que necessário, sempre que tiver um tempinho, faz lá seu alongamento, faz a sua musculatura, dá o incentivo à sua musculatura, né, para alongar, para aprender cada vez melhor. Então o movimento faz necessário. No final da aula deixo sempre aqueles recadinhos a vocês, mas vocês bem sabem, né? Mantenha-se hidratado, traz água perto de você, que com certeza a hidratação é muito importante, né? Então, como já coloquei esses recados a vocês, também lembro de vocês realizar as atividades no Classroom. Vocês sabem que hoje, para garantir a sua presença, para sabermos que você esteve presente, que você assistiu essa aula, é só realizar aqueles 2 exercícios que tem no Classroom. O primeiro link lá, clica no link, realiza esses 2 exercícios. Aconselho vocês, crie uma rotina, acha um horário, encaixe o melhor horário para você estar realizando as atividades, não deixe de acumular, que vai facilitar e muito. Então, como já adiantei a vocês, o tema da nossa aula de hoje tem relação com jogo também, né? Então nós vamos, em primeiro momento, definir o que é um jogo e, em segundo momento, definir o tema. Aí, associando os dois, definição de jogo e definição do tema da aula, nós temos o tema em si. Então, a primeiro momento aqui, definindo o que vem a ser jogo num contexto geral, né? Então, jogo são atividades sociais e culturais voluntárias, significativas, fortemente absorvente, não produtivas, que se utilizam de um mundo abstrato com efeitos negociados no mundo real e cujo desenvolvimento e resultado final é incerto, em que um ou mais jogadores ou equipe de jogadores modificam interativamente e de forma quantificável o estado de um sistema artificial, possivelmente em busca de objetivos conflitantes por meio de decisões e ações, continuando, ações algumas com a capacidade de atrapalhar o adversário, sendo todo o processo regulado, orientado e limitado por regras aceitas e obtendo com isso uma recompensa psicológica, normalmente da forma de diversão, entretenimento ou sensação de vitória sobre um adversário ou desafio. Essa é uma definição de Geraldo Chechel, que ele fala sobre o jogo no contexto geral, né? Então ali entrou o jogo em situação competitiva, podemos assim dizer, né? Como é realizado na escola, então entre equipes que estão disputando determinado jogo, entra a situação também de vivência da atividade, que é o que nós estamos vendo, então vivenciar algo que também às vezes foge um pouco da nossa rotina, né? Então a questão do jogo é o que nós vamos retratar nas nossas aulas, né? Então hoje é o jogo e, no seu contexto, o jogo de imitação. Então todos vocês já em algum momento já devem ter vivenciado o que é a imitação, né? Então todos vocês já ouviram falar, já sabem como que funciona a imitação, né? Então temos um jogo de imitação que é muito também praticado por atores profissionais, né, no cinema, para melhorar a sua performance em palco, para melhorar a sua performance frente às câmeras também, né? Então o jogo da imitação é utilizado, assim como as outras atividades que nós vimos nas aulas anteriores, né? A questão da dramaturgia mesmo, que está relacionado aos temas propostos, né? Então dentro da imitação, como vocês podem ver aqui nessa animação aqui, a grande maioria de vocês já sabe, né? Alguns provavelmente já devem ter corrido dessa maneira, né? Então você que realizou esse estilo de corrida desta maneira como está retratado aqui na animação, né? Então, como a maioria de vocês sabe, aqui temos um personagem de animação, né? Então, que vocês falam bastante, o Naruto, né? Então, a grande maioria já tentou correr dessa maneira, né? Então, se você fez a corrida dessa maneira, se você retratou dessa maneira, você está imitando esse personagem, né? Então é o tema da aula de hoje, jogos de imitação. Definindo então a imitação, nós temos o quê?
Os jogos de imitação são jogos, bem redundante aqui, né, em que os participantes incorporam em si o papel de determinado personagem. O prazer está em se passar pelo outro, né? Então ficou bem tranquilo, bem fácil essa dinâmica, né? Então a ideia é o quê? Se passar pelo outro, que é o que está retratado na animação, né? Se você fez a corrida, faz essa corrida desta maneira, algum momento realizou a corrida com as mãos para trás, jogando o tronco à frente, você acabou imitando o personagem ali, e aí você entra dentro do jogo da imitação. Então, na educação física nós podemos trabalhar todos esses elementos, realizar as atividades desta maneira, né? Tornando-se o jogo de imitação. Pode ser personagem já existente, realizar a ideia daquele personagem, ou podemos criar movimentos para que o outro reproduza, né? Então, tudo isso aí entra dentro do contexto da imitação. Bem fácil, é um tema bastante tranquilo para vocês, porque todos vocês já conhecem como que funciona a imitação, né? Então facilita e muito o aprendizado. O que nos falta é a prática, né? Mas a prática nós podemos estar realizando em casa. Depois, ao final da aula, tem alguns exemplos de atividade que você pode estar realizando em casa, que envolve o jogo da imitação. Então, a imitação, ou brincar, é um fator essencial, né, para o desenvolvimento físico, emocional, mental e social de toda a pessoa. Ao brincar, exploramos o ambiente à nossa volta, como também desenvolvemos identidades de forma singular. Quanto mais experiências forem praticadas, mais exercitamos a imaginação, criando e atribuindo sentidos à realidade a qual fazemos parte, né? Então, o jogo, no contexto geral, ali também o jogo da imitação entra num completo desenvolvimento da pessoa, né? Então, quanto mais atividades realizadas nesse sentido, melhor será o nosso desenvolvimento, tanto social, mental, corporal também, a nossa expressão melhor. Então, expressamos-se melhor, a questão de inibição é trabalhada também, né? Então, a pessoa torna-se mais desinibida. Tudo isso aí relaciona também a essas práticas das atividades que nós estamos trabalhando nesse trimestre, né? Fica bem fácil também, né? Então, a imitação, o quanto mais sentido existir na vida das pessoas, mais rico de sentido serão os seus movimentos, né? Então aumenta-se a gama de movimentos ali. Valorizar esses momentos de diversão e incentivar as brincadeiras é um caminho para viver de forma plena e principalmente ser feliz, né? A ideia principalmente, além dos desenvolvimentos, né, é tornar a pessoa feliz. Então você realizar a atividade e ter aquele retorno, né, aquela gratificação de estar realizando a atividade. Então tudo isso aí também envolve-se dentro da imitação, né? Que a gente acaba imitando alguém, acaba rindo bastante, interagindo bastante, né? Então melhora e muito tanto toda a nossa saúde, né? Como vocês já sabem, a definição total de saúde ali, né? Que é um bem-estar físico, mental e social, né? Então tudo isso daí trabalha-se dentro do jogo, né? Os três elementos que formam a cadeia ali, que é a complexa definição de saúde, né? Bem-estar físico, mental e social. Bora para a nossa atividade, então? Demos uma introdução aos jogos de imitação, definimos jogo, definimos imitação. Temos a nossa primeira atividade da aula de hoje, que é o seguinte: é uma atividade pessoal, de cunho pessoal, né? Então já pega seu caderno, continua nas anotações lá da disciplina de Educação Física, continua anotando, anota essa atividade, relata, entra em contato com o seu professor, devolve essa atividade, conversa com ele via os canais que você utiliza para realizar a atividade. Se você realiza a atividade de forma impressa, se você retira da escola, então já vê os dias corretos lá, que tem a escala para retirada de materiais, já devolve esse material ao seu professor e mantém o contato com ele, né? Então essa interação é bastante importante, né? Então a interação professor-aluno é essencial. A nossa primeira atividade de forma pessoal é o quê? Você já imitou alguém? Participou de algum jogo que envolvia o tema imitação? Relate suas experiências com a prática da imitação. Então relata lá de que maneira você realizou o jogo da imitação. Vamos ter um tempinho para realizar essa atividade e já voltamos com a correção, não, né? Já voltamos com o tema da aula.
Retornando então, galera, não diria correção, né, mas e sim com alguns apontamentos para essa atividade, né, como é uma atividade pessoal, então não temos como nós corrigirmos essa atividade, né? Então não tem como, cada um tem sua resposta ali, se participou, se não participou, se participou, de que maneira que isso ocorreu, né? Então tudo isso daí é resposta de cunho pessoal que você pode estar devolvendo a atividade para o seu professor, para a sua professora, né, interagindo com ele e colocando esses apontamentos sobre a atividade da imitação, né? Acredito que a grande maioria de vocês participou desse tipo de atividade, né? Então, em casa mesmo, com os amigos, até mesmo na escola, né, acabou imitando. Eu sei que muitos de vocês gostam de imitar professores também, né? Nós sabemos, né, que nesse universo ali muitos alunos acabam imitando os trejeitos, a maneira que aquele professor se expressa, né? Então isso daí também, em um contexto, acaba entrando dentro do contexto do jogo da imitação, né? Então imitar, se passar por alguém, entra tudo dentro do contexto, né? Então também fica aí lembrando, né, que muitos de vocês acabam imitando os professores aí até mesmo em sala de aula, nos intervalos. Então, também entra dentro do contexto da imitação. Então, passando essa atividade aqui, era este relato. Dessa vez, a atividade agora tem a resposta correta, né? Então, fica a atividade aqui para vocês. Dentro do tempo também, vocês vão realizar a atividade. Daqui a pouquinho nós voltamos com a correção da atividade, que é o quê? Defina jogo de imitação. Já já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir imitação. Então nós temos o quê? Como imitação nós temos uma definição que é a seguinte. Então imitação são jogos em que os participantes incorporam em si o papel de determinado personagem, então o prazer está em se passar pelo outro, né? Então não tem muita dificuldade nessa definição, né? Então a ideia é se passar pelo outro, realizar movimentos corporais, atitudes que o outro tem, você acaba replicando essa ideia, né? Então você está realizando o jogo da imitação, né? Então é incorporar em si o papel do outro, muito utilizado em vários contextos, né? Principalmente no contexto teatral ali, né? Dos jogos teatrais, dos jogos de dramaturgia que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? Então também o jogo da imitação está presente na escola, também está presente, pode ser trabalhado nas aulas de educação física, pode ter alguns apanhados também em outras disciplinas ali, disciplina de arte, que também trabalha bastante junto com a educação física, né? Converge bastante em alguns conteúdos que são bastante parecidos, né? Então o jogo da imitação pode estar presente em vários contextos. Dando continuidade então à imitação, né? Então nós temos o quê? A imitação é uma atividade na qual o indivíduo observa e replica o outro, como já foi apontado, né? Pode ser considerado uma forma de aprendizagem observacional que leva ao desenvolvimento de habilidades, permite a transferência de informação, comportamentos, costumes, tradições, vestimentas, alimentação, entre outros vários estilos, né? Então, a imitação também é considerada uma forma de aprendizagem, né? Então, dependendo da maneira que é colocado, a pessoa acaba aprendendo e muito com a replicação do outro, né? Então observa-se o outro e replica-se o que o outro está fazendo, né? Desde que seja de maneira com cunho educacional, né? Com cunho de aprendizagem. Agora você observar o outro que está realizando algo que não é aconselhável, algo errado, aí também não está certo, né? Então a ideia é replicar, refazer o bem. Então a ideia é fazer o bem sempre aos outros, não fazer mal, né? Então observar e replicar sempre atitudes benéficas, nada pro lado malicioso, do lado do mal, né? Então sempre relacionado com o bem. Então fica essa dica também dentro da imitação. E aqui no final, então entra a questão também de observar o outro e tentar se passar pelo outro. Então dentro do marketing, o pessoal do marketing acaba explorando muito isso daí, né? Então acaba vendendo uma ideia para que as pessoas também comprem aquele produto, às vezes específico, né? Então a ideia também entra a questão do marketing envolvido atrás da imitação, né? Você observa, tenta passar daquela maneira, se vestir daquela maneira, usar o cabelo, maquiagem daquela maneira, né? Então tudo isso aí também é explorado pelo marketing, né? Então é explorado dentro de novelas, por exemplo, animações, você acaba observando, a pessoa está vestindo, no esporte também é muito comum, né? Às vezes ali o atleta, você gosta daquele atleta, ele vê o atleta vestido daquela maneira, usando determinada roupa, usando determinado corte de cabelo, principalmente, né? A pessoa cortou o cabelo daquela maneira, você acaba tentando fazer aquele mesmo corte para ficar parecido. Então aí também, na sua essência, lá na essência mesmo, tentar fazer um jogo da imitação, né? Então você acaba tentando imitar aquele personagem, aquele jogador, aquele ator, seja lá, enfim, o contexto que nós estamos inseridos, né? Então tudo isso aí também entra dentro do contexto da imitação. E como a questão financeira envolve-se bastante, né? Então o pessoal acaba explorando e muito na divulgação de produtos, de marcas e tudo mais, nesse sentido, né? Para como a pessoa acaba imitando, então acaba explorando para alcançar o maior mercado e vender mais e, consequentemente, ter um lucro maior, né? Então tudo isso daí também acaba sendo atrelado dentro da imitação. Então durante toda a nossa vida, nos baseamos em outras pessoas, né? Fatos ou coisas, seguindo exemplos, buscando referências que vão ao encontro dos nossos objetivos. É normal gostarmos de uma roupa que alguém aparece vestido na televisão, por exemplo, e comprarmos uma parecida. Modelos de corte de cabelo, roupas, materiais escolares, maquiagens, enfim, uma série de coisas que usamos geralmente são copiadas de algum lugar, como referência para demonstrarmos nossos gostos e opiniões. Então, como já coloquei para vocês, já elenquei para vocês, tudo isso aí também acaba sendo explorado e, como sabe que nós nos espelhamos em alguém,
a maneira que aquele alguém se comporta, aquele alguém se veste, principalmente ali no corte do cabelo, a maneira, as meninas aí que gostam de uma maquiagem, né, parecer com o outro lá, então também entra nessa situação, né, na imitação, está imitando alguém. E como nós sabemos, o marketing acaba explorando tudo isso daí para aumentar cada vez mais o seu universo, a sua gama, né, de arrecadações. Então tudo isso aí entra dentro da imitação também. Então aqui temos uma imagem que retrata a ideia de se passar pelo outro, né? Então temos aqui duas aves, né, e ao meio temos um galo ali, né, tentando imitar os dois que estão aqui, né, utilizando para isso uma perna de pau, que também é comum no nosso universo da educação física, né, tentando ficar mais alto e se passar pelos outros animais. Então tudo isso aí também entra dentro da animação, né, nos espelhamos no outro e tentamos ser igual, né, que é a ideia da imitação. Então, dentro da imitação nós temos objetivos, né? Que objetivos são esses? Então, a ideia da imitação aqui é ampliar as possibilidades expressivas dos movimentos, utilizar gestos diversos, buscar o ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação, utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas. Então, esses aqui são todos objetivos que são trabalhados, que são buscados através do jogo da imitação, né? Então, o jogo da imitação realizado na escola, realizado em outros ambientes, então tem toda essa gama aqui de objetivos que ele busca, né? Busca e traz a seu praticante que vai estar vivenciando aquele momento do jogo da imitação. Bora para a nossa atividade, então? Contextualizamos um pouco mais sobre a imitação, temos mais uma atividade na aula de hoje que fala o seguinte: é uma reflexão sobre a imitação, né? Então vamos ler esse texto aqui, anotar no nosso caderno, continuar com as anotações que falam o quê? Você já se inspirou em outras pessoas para se vestir, cortar o cabelo, maneira de se expressar, entre outras situações cotidianas? Pense, reflita, faz anotações lá se você já se inspirou em outras pessoas, pode ser jogadores do mundo esportivo, do mundo cinematográfico. Então, se você já se inspirou em alguém, faz esse relato, responde lá, já nós voltamos.
Retornando então, pessoal, com uma correção, não seria correção, né? Com alguns apontamentos dessa reflexão que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Você já se inspirou em outras pessoas para se vestir, cortar o cabelo, maneira de se expressar, entre outras situações cotidianas? Pensou nisso? Refletiu? Fez as suas anotações? Então, se você passou por essa situação, você já vivenciou essas situações, relata lá, coloca no seu caderno, faz as devidas anotações, dessa atividade que tinha ficado. Então, atividade pessoal, cada um tem sua resposta. Então, não cabe a nós fazermos correção dessa atividade, né? Apenas alguns apontamentos lá de se passar pelo outro, né? A grande maioria do pessoal sempre se inspirou em alguém ali, da sua maneira de se vestir, de sua maneira de se expressar, né? Cortar o cabelo, se maquiar. Então, tudo isso aí dentro do contexto da imitação que estamos trabalhando hoje. Bora para o nosso quiz, então? Atividade dessa vez, atividade objetiva. Lê lá, faz os apontamentos, faz anotações e marca a resposta correta. Temos o que aqui? São objetivos do jogo de imitação. Letra A, a ampliação das possibilidades expressivas. Letra B, utilização de gestos diversos. Letra C, utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas. E letra D, todas as alternativas estão corretas. Lê com calma, revê os conceitos, marca a resposta correta, já voltamos com a correção desta atividade.
Retornando então, galera, com a correção dessa atividade, desse quiz que tinha ficado aqui para vocês, né? Marcar o X na resposta correta. Resposta correta, nós temos então letra D. Então, letra D fala o quê? Que todas essas alternativas estão corretas. Então, dentro do jogo da imitação, esses objetivos, todos eles fazem parte, que é a ampliação de possibilidades expressivas, a utilização de diversos gestos, né? Utilização expressiva intencional do movimento, mas situações cotidianas. Todas, então, esses objetivos elencados estão corretos. Resposta correta, letra D. Bem tranquilo, espero que você tenha interagido, que você tenha respondido no aplicativo Aula Paraná. Você que acompanha as aulas pelo aplicativo, né? Então, durante os exercícios, pode estar realizando essa interação, né? Então, resposta correta, letra D. E como vocês sabem, né, então no final de toda a aula nós trazemos o quadro Saiba Mais. Dentro do quadro Saiba Mais são vídeos, são atividades que podem estar sendo realizadas, né? Então na aula de hoje não é diferente, nós trazemos alguns vídeos aqui para vocês, então clica lá, baixa os slides, pega os slides lá no Classroom, baixa os slides no aplicativo Aula Paraná também, baixa lá, clica nesse link, é direcionado ao YouTube, né, que são vídeos que vão estar retratando melhor o tema da aula de hoje, né? Então no primeiro nós temos o que aqui? O desafio da imitação. Crie e desafie seus colegas, então é uma atividade que você pode estar realizando em casa, como nós não estamos no ambiente escolar, não estamos convivendo com nossos colegas, né? Mas essas atividades podem ser realizadas em casa, então chama seu pai, chama sua mãe, seu irmão, enfim, com quem você convive no seu ambiente familiar, né? Chama eles e realiza as atividades. Então é só clicar ali, no vídeo é autoinstrutivo, né? Então ele já vai instruindo você a realizar essa atividade. Então temos o vídeo aqui para realizar em casa, quer criar e desafiar seus colegas. A dança da imitação é uma atividade muito interessante também, que você pode estar realizando em casa, né? Então essa atividade, você realiza a atividade em casa e pode gravar um vídeo e encaminhar seu colega para estar realizando essa atividade. Então já pode conversar com o seu professor, até mesmo fazer essa interação, para o professor fazer essa mediação, né? Fazer esse desafio a vocês. Então vocês realiza a atividade, grava essa atividade, encaminha o vídeo ao outro colega, encaminha o vídeo ao seu professor, né? E ali vocês acabam desafiando outros colegas. Faz o movimento, o colega tem que imitar esse movimento. É muito interessante essa atividade prática aqui, bastante é legal de praticar, né? Muito dinâmica, fácil de praticar, que você pode estar realizando e desafiando seus colegas. Então fica aqui a dança da imitação. Aconselho vocês bastante a realizar essa atividade. Então converse com o seu professor, converse com a sua professora para realizar essa atividade prática e estar desafiando um ao outro. Até mesmo pode utilizar o Meet aí para estar realizando essas atividades de maneira online. Então você pode estar realizando essa atividade em casa. E aqui no último nós também temos a brincadeira de imitar, mais uma definição sobre a imitação, que era o tema da aula de hoje, né? Então, vídeos bastante interessantes, você está assistindo e está aprendendo cada vez mais sobre o tema da imitação, né? Principalmente realizando o jogo de forma prática, que com certeza o aprendizado se dá muito melhor quando realizamos a atividade prática, né? Então, fica as dicas aqui dentro do quadro Saiba Mais. E para fecharmos, então, para fecharmos a nossa aula, trago novamente aqui as dicas para vocês, né? Então, como nós não fazemos um alongamento no início da aula, né, nós temos então algumas dicas para você estar realizando atividades em casa. Então, como vocês já estavam fazendo atividades de alongamento, fazendo o estímulo à musculatura, né? Então ficamos muito tempo sentado, muito tempo deitado, né? Então sempre que tiver um intervalo, levanta, caminha, faz atividade, brinque, corra, tomando sempre os cuidados necessários, né? Então essas atividades são bastante recomendadas para vocês. Então fica a dica aqui para todos, né? Que é manter-se hidratado, praticar atividade física regulamentar, fazer alongamentos, organizar uma rotina de estudo que vai facilitar e muito o aprendizado de vocês, realizar as atividades no Classroom e, em caso de dúvida, entrar em contato com o seu professor, com sua professora, né? Então, sempre que surgiu dúvida, manda um recadinho lá nos canais que você utiliza para conversar com o seu professor. E o movimento faz ser necessário, né? Então, enfatizo bastante a situação. Fica essas dicas aí para a nossa aula de hoje. E assim, fechamos a nossa aula em que falamos sobre o jogo da imitação. A aula que vem continuamos a tratar esses assuntos, né? Da imitação, da dramaturgia, né? Jogos que são utilizados tanto no ambiente escolar como também por atores profissionais, né? Então, agradeço a companhia de vocês, espero que todos fiquem bem, espero encontrá-los novamente na nossa próxima aula. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.